Bom dia, terceiro ano, terça-feira, 2 de março, e hoje nós vamos encerrar a apostila de língua portuguesa, combinado? Bom, antes da gente começar a nossa aula, eu escrevi 3 frases aqui na minha folhinha. E eu queria que vocês em casa lessem essas 3 frases e pensassem se essas 3 frases têm o mesmo significado ou significados diferentes. Então, vamos lá. Quero que vocês leiam a primeira frase. Agora a segunda. Agora eu quero que vocês leiam a terceira frase. E aí, criançada? São 3 frases iguais ou 3 frases diferentes? Não vou responder essa pergunta ainda não. Bom, vamos imaginar, se a gente tivesse lá na escola, eu teria escrito essas 3 frases no quadro e eu ia entrar as 3 vezes na sala falando essas 3 frases. A primeira vez que eu entraria, eu diria assim para vocês: bom dia! Então, eu entraria pela porta e diria: bom dia! Percebam como eu falei esse bom dia, ó. Bom dia! Aí, vou entrar de novo na sala e agora eu vou falar essa segunda frase. Então, eu vou entrar na sala e vou falar assim: bom dia. Bom dia. Bom dia. Percebem a diferença? Bom dia! Bom dia. E eu vou entrar pela terceira vez na sala e agora eu vou falar essa terceira frase. Bom dia! Bom dia! Bom dia só se for para você. Bom dia! Então, criançada, o que eu quero que vocês percebam? Que embora essas 3 frases estejam escritas com as mesmas palavras, a pontuação mudou o significado delas. Se eu entro na sala, imagina vocês que a gente voltou lá para a escola e eu tô entrando na sala naquela hora que a gente chega, eu falo assim para vocês: bom dia! O que vocês vão pensar? Opa, a professora hoje está de bom humor, ela está feliz, ela está desejando para mim um bom dia, ela está surpresa, alegre, contente. Bom dia! Agora, entrei na sala e falei assim para vocês: bom dia, bom dia. Opa, o que a gente aprontou? A professora está brava, porque eu não falei com alegria, com entusiasmo, só coloquei um ponto final: bom dia. Bom dia. Agora, quando eu cheguei na sala, com este ponto de interrogação, eu fiz uma pergunta para vocês. Bom dia. Como assim bom dia? Bom dia para quem? Então, pessoal, o que eu quero que vocês percebam? Que a pontuação, ela muda muito o significado de uma frase. Então, quando vocês vão ler um texto, é muito importante que vocês observem qual é o ponto que se encerra a frase. Quando é esse ponto aqui, que a gente chama de ponto de exclamação, o próprio nome dele dá uma dica pra gente, tá exclamando: bom dia! Então, eu tô exclamando, eu tô indicando surpresa, felicidade, bom dia, entusiasmo. Agora, se eu chego e falo bom dia, eu quero encerrar o assunto. Eu não tô muito para prosa. Bom dia, acabou o assunto, ponto final. Agora, a partir do momento que tem uma interrogação, eu devo ler sempre fazendo uma pergunta. Bom dia! Então, tô fazendo uma pergunta. Então, hoje, a nossa aula, ela vai ser sobre pontuação. E eu quero que vocês já comecem a ler observando a pontuação para que a leitura seja coerente, seja correta. Então, exclamação,
vamos exclamar bom dia com entusiasmo. Ponto final, a gente encerra a frase sem muito para falar. Bom dia. Acabou o assunto. Ponto final. É igual a mãe quando tá brava com a gente, aí a gente quer pedir uma coisa, a gente fica falando na cabeça dela, ela fala assim, acabou, ponto final. Ponto final quer dizer que não tem mais assunto. Bom dia, acabou, não tem mais assunto, ponto final. E quando a gente vê uma interrogação, a gente deve ler sempre fazendo uma pergunta. Por isso que sempre nas atividades, quando eles perguntam para vocês, observem que termina com um ponto de interrogação. Porque está interrogando, está fazendo uma pergunta. Interrogar é perguntar. Por isso que a gente lê como se nós fizéssemos uma pergunta. Bom dia. Tô te perguntando, bom dia. É como se eu falasse assim, bom dia. Bom dia só se for para você. Então, é como se ele estivesse te questionando, te interrogando. Combinado? Então, vamos pegar a nossa apostila, vamos colocar aí na página 57. Nós vamos finalizar a apostila agora. Vamos lá? Então, palavras de cá para lá. Pontuação. Número 1. Releia a tirinha citada anteriormente, observando os sinais de pontuação que aparecem nos balões da fala. Eu vou pegar aqui uma canetinha para a gente marcando, tá? Então, vamos lá. Vamos ver todos os pontos que aparecem, todos os sinais de pontuação que aparecem aqui. Aquela parece uma jaca. Olha a leitura, pessoal. Se fosse ponto final, eu teria que ler assim. Aquela parece uma jaca. Tem criança que só lê assim. É mesmo? Olha, se fosse tudo ponto final. Aquela parece uma jaca. É mesmo. Zé, será que um dia a gente ainda vai poder brincar de imaginar coisas nas nuvens sem ter que imaginar as nuvens? Sem ter que imaginar as nuvens? Tá vendo? Não dá entusiasmo, pessoal. Não dá vontade de ouvir a pessoa. Por isso que é muito importante que quando nós lemos, a gente observe os pontos, até mesmo antes da gente fazer a leitura. Aquela parece uma jaca. É mesmo! Zé, será que um dia a gente ainda vai poder brincar de imaginar as coisas nas nuvens? Sem ter que imaginar as nuvens? Olha que ele faz uma pergunta. Então, eu observo aqui a interrogação, ponto de interrogação, e eu observo o ponto de exclamação. E esse sinal de pontuação a gente usa quando vai dar continuidade. Então, a fala dele não terminou aqui, ela continua aqui. Esse ponto aqui, esse sinal de pontuação, que tem gente que fala 3 pontinhos, chama-se reticências. Então, as reticências, ó, terminam aqui e continuaram aqui, para mostrar que tem continuação. Então, a gente vê aqui 3 sinais de pontuação. A exclamação, ó, 2 exclamações. Aqui, ó, as reticências e a pergunta final, que é o ponto de interrogação. Vamos ver o que fala aí. Número 2, pinte o nome dos sinais de pontuação que aparecem na tirinha. Então, acabamos de falar, né? Vamos mostrar aqui. Ah, tem a vírgula também. Eu não vi que vírgula entrava aqui como como sinal de pontuação. Temos a vírgula aqui, ó. Quando a gente lê uma coisa com vírgula, a gente dá uma parada, a gente dá uma respirada, ó. Zé, respirei, tá vendo, ó? Na hora que eu falei Zé. Zé, será que um dia a gente ainda vai poder brincar de imaginar coisas nas nuvens? Tá vendo que quando eu falei Zé, eu dei uma respirada? Tá? Então, a vírgula tem essa função. Então, a gente vê aí, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências e vírgula. Questão número 3. Leia novamente as falas dos personagens e fique atento à entonação. A entonação, pessoal, é como nós lemos.
Tem criança que só lê assim, não tem entonação nenhuma na leitura. Dá até sono quando a gente ouve uma criança lendo assim, porque ela não põe vírgula, ela não põe ponto final, ela não põe exclamação, ela não põe nada na leitura dela. Então dá muita canseira no professor e em todo mundo que tá perto ficar ouvindo o colega lendo desse jeito. Então, a partir de hoje, quando nós formos ler, é muito importante que nós tenhamos entonação. Ok? Então, leia novamente as falas dos personagens, leiam em casa e fique atento à entonação sugerida pela pontuação. Então, como que a gente lê um ponto de exclamação? Bom dia! Que dia lindo! Boa tarde! Que legal! Ponto de interrogação. Por que o céu é azul? Será que um dia a gente vai ver as nuvens? Hoje vai ter aula de matemática? Então, ponto de interrogação, eu sempre faço uma pergunta. A vírgula, eu dou uma paradinha na minha leitura. E a reticências, eu vou deixar no ar alguma coisa, ou eu vou continuar a minha fala depois. Então, por exemplo, eu falo assim, será que hoje... E não continua a minha fala, eu deixei no ar. O que será que é hoje? Aí eu coloco também reticências. Quando a gente quer falar alguma coisa e deixar suspensa, deixar no ar. Então, ok, pessoal? E o ponto final, que não tem ali, mas o ponto final é aquele ponto sem graça. Bom dia. Abram um caderno. Fiquem quietos. Venham na minha mesa. Vão pro recreio. Façam a tarefa. Não quero saber de ninguém falando na aula. Então, o ponto final, ele não tem a entonação que se tem na exclamação, por exemplo, ou até mesmo na interrogação. Então, vamos lá. Letra A, ela pergunta: qual frase é uma pergunta? Então, ó, vocês vão copiar daqui a frase que é uma pergunta. A frase é grande, mas nós temos duas linhas. Então, a pergunta é o ponto de interrogação. Vocês vão começar a copiar daqui, porque ele começa a falar daqui e termina aqui. Então, vocês vão copiar. Zé, vírgula. Será que um dia a gente ainda vai poder brincar de imaginar coisas nas nuvens? Não precisa colocar reticências, porque aqui a gente vai continuar a frase na hora de copiar. Sem ter que imaginar as nuvens, então vocês vão copiar esta frase, que é a frase que tem a pergunta, mas na hora que vocês forem copiar, vocês não precisam colocar as reticências, porque vocês não vão parar, vocês vão escrever, vocês não vão deixar no ar. Ok? Então, letra B. Qual frase indica uma surpresa? Vocês podem escolher, tem duas frases que indicam surpresa. Surpresa é ponto de exclamação. Tem duas frases aqui que vocês que usou ponto de exclamação. Muito bem, então vocês podem ter copiado. Aquela parece uma jaca? Não, aí eu fiz uma pergunta. Opa, Cássia, você tá lendo errado. Olha como seria com interrogação. Aquela parece uma jaca? Mas não é assim a leitura. A leitura é: aquela parece uma jaca. É mesmo! Então, vocês podem ter copiado qualquer uma dessas duas frases que elas têm a surpresa. Então, apareceu surpresa. Opa, que alegria! Festa surpresa! Tudo tem ponto de exclamação no final. Virou aí. Questão número 4. Leia as frases fazendo a entonação de acordo com os sinais de pontuação. Eu quero que vocês leiam em casa essas 3 frases. Igual eu comecei a aula lá com bom dia, eu quero que vocês façam agora com essas frases. Então, leiam aí. Eu vou ler em silêncio aqui também. Bom, agora eu vou ler para vocês. Então, a primeira frase fica assim:
Aquela parece uma jaca? Não, Cássia leu errado. Tá vendo que a gente confunde na hora de ler? Principalmente a gente que é pequeno. Então, ó, ponto de exclamação. Então, eu tenho que ler como? Aquela parece uma jaca. Aquela parece uma jaca. Tá vendo que eu falo com toda entonação? Jaca. Aquela parece uma jaca. Agora, eu vou ler parecendo que é uma pergunta. Aquela parece uma jaca. Agora, eu vou ler parecendo uma resposta. Aquela parece uma jaca. Aquela parece uma jaca. Quando a gente põe ponto final, a gente está respondendo uma pergunta. Se alguém te pergunta assim: oi, tudo bem com você? Aí você fala: está tudo bem, graças a Deus. Ponto final. Então, geralmente, quando a gente responde colocando o ponto final. Então, ele pergunta: qual dessas 3 frases pede uma resposta? Como assim pede uma resposta? Qual dessas 3 frases vocês colocariam numa resposta? Geralmente, respostas são com ponto final. Então, vocês vão escrever: aquela parece uma jaca. Ah, não, gente, eu entendi errado. Eu tô vendo aqui que a Cássia para. Ele tá perguntando que frase pede uma resposta. Se ele pede uma resposta, é uma pergunta. Então, ele tá perguntando qual frase é uma pergunta. Se pede uma resposta, tem que ter uma pergunta. Desculpa aí. Então, qual que é que pede uma resposta? Aqui tem a pergunta. E aqui tem a pergunta é: aquela parece uma jaca? Aí ele pede uma resposta. Qual seria a resposta? Não sei. Então, vocês vão copiar a segunda. Tá? Para que se usa o ponto final? A gente usa o ponto final para finalizar uma conversa, pessoal. Para dar fim a uma conversa, a um assunto. Então, ó, usamos, vou escrever para vocês, ó. Usamos o ponto final para dar fim, para finalizar ou para terminar. Vou colocar para terminar. Usamos o ponto final para terminar uma conversa. Para finalizar uma conversa, para dar uma resposta. Vou completar. Ah, mas só tem uma linha aqui. Não, mas a gente dá uma apertadinha. Ou dar uma resposta, né? Quando a gente escreve. Igual eu vou fazer aqui agora, ó. Resposta. Ó, ponto final. Usamos o ponto final para terminar uma conversa. Então, quando eu tô conversando com uma pessoa, ou dar uma resposta. Igual eu acabei de fazer aqui. Dei uma resposta, terminei com ponto final. Bom, questão número 5. Eu preciso que vocês peguem 3 lápis de cor. Eu preciso que vocês peguem o lápis de cor verde, o lápis de cor vermelho e o lápis de cor azul. Pode ser qualquer tom de azul, qualquer tom de vermelho, qualquer tom de verde. Então, a gente vai fazer o seguinte.
A gente tem 3 frases aqui. A gente vai colocar os 3 sinais de pontuação nas frases. A gente vai colocar a exclamação, a interrogação e o ponto final. Coloquem. Agora leiam como é que ficou cada uma das frases. Então, por exemplo, sem lápis aqui, ó. Deixa eu ver quais são as cores. Vermelho. Deixa eu pegar aqui verde e azul. Então, por exemplo. Ixi, cadê meus lápis, gente? Vou colocar de fora. Eu escrevi assim, ó. Faz de conta que eu coloquei primeiro interrogação, depois exclamação e ponto final. Se você não colocou nessa ordem, não tem problema. Agora, a gente vai ler cada uma das frases. Primeiro, a minha eu coloquei interrogação. Então, eu vou ler assim, fazendo uma pergunta. O dia está ensolarado? Eu tô perguntando para alguém isso. Depois eu vou ler com ponto de exclamação. O dia está ensolarado. Agora eu vou ler com ponto final. O dia está ensolarado. Vou repetir para vocês. O dia está ensolarado? O dia está ensolarado. O dia está ensolarado. Então, nesse primeiro eu fiz uma pergunta. Nesse segundo eu tô surpresa, eu tô feliz, gente. Provavelmente eu vou passear, porque o dia está ensolarado. Nesse daqui, alguém provavelmente me fez uma pergunta. Como é que está o dia? O dia está ensolarado. Ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui com esse. Como eu coloquei nessa ordem, eu vou manter a ordem. Interrogação, exclamação, ponto final. Vamos lá, leiam aí em casa. Então, a primeira ficaria. Vou fazer uma pergunta, porque eu coloquei interrogação. O céu está nublado? O céu está nublado! O céu está nublado. Então, primeiro, eu leio fazendo uma pergunta. O céu está nublado? O céu está nublado? O segundo, talvez eu esteja chateada, porque eu ia passear. Se tivesse com sol, eu falo, o céu está nublado. E por último, alguém me pergunta, como está o dia? Como está o céu? Eu respondo, o céu está nublado. Vamos lá, mesma coisa que nesse terceiro. Vamos colocar aí interrogação. Gente, se vocês não colocaram nessa ordem, não tem problema. Interrogação, exclamação e ponto final. Agora leiam as 3 frases. Vamos lá. Primeira é com uma pergunta. O Chachado viu uma nuvem? Segunda. O Chachado viu uma nuvem. Terceiro. O Chachado viu uma nuvem. Então, percebam que tem diferença. O primeiro é como se eu estivesse fazendo uma pergunta para alguém. O segundo é como se eu estivesse chegando toda feliz contando. Gente, o Chachado viu uma nuvem. E o terceiro é como se alguém tivesse me perguntado alguma coisa. Por exemplo, o que o Chachado viu? Aí eu falo, o Chachado viu uma nuvem. Tá vendo? Não tem ênfase nenhuma. Agora, o que a gente vai fazer? Todas as frases que são dúvida, a gente vai colorir de verde. O que é uma dúvida, Cássia? Quando eu pergunto alguma coisa para alguém, eu estou em dúvida. Eu pergunto assim, ó. Como o céu está? Acabei de fazer uma pergunta para alguém, porque eu tô em dúvida. Como o céu está? Eu não sei, eu tô em dúvida. Então, todos que foram interrogação, vocês vão colorir aqui o quadradinho de dentro de verde. Ó, a tua interrogação pode estar de fora igual a minha ou pode estar de dentro. Não tem problema se ela desaparecer na hora de colorir. Então, todas que foram a pergunta, vocês vão colorir de verde. Lembrando, pessoal, por que dúvida? Porque quando eu faço uma pergunta, é porque eu não sei, eu estou em dúvida. Olha aqui, estou em dúvida. O Chachado viu uma nuvem?
O céu está nublado? O dia está ensolarado? Eu estou em dúvida, por isso que eu colori de verde. Agora, quando eu faço uma afirmação, eu tenho certeza daquilo que eu estou respondendo. Então, por exemplo, se alguém me fala assim, o que o Chachado viu? Eu vou afirmar, o Chachado viu uma nuvem. Então, quando a gente termina em ponto final, a gente está afirmando alguma coisa. Então, eu pergunto, ó, como o céu está? O céu está nublado. Estou afirmando, ó. Como o dia está? O dia está ensolarado. Então, aquele que eu coloquei ponto final, eu vou colorir de vermelho, porque eu estou afirmando alguma coisa. É como se eu estivesse respondendo a uma pergunta. E eu vou colorir de azul a surpresa. Por que o ponto de exclamação é uma surpresa? Pela forma como a gente lê. A gente parece que tá surpreso. Olha, quando eu falo assim, o Chachado viu uma nuvem. Eu tô surpresa porque o Chachado viu uma nuvem. Então, eu vou colorir as exclamações de azul. O céu está nublado. Eu tô surpresa, gente, porque o céu tá nublado. Pode ser que eu esteja surpresa, feliz ou triste. O dia está ensolarado. Eu tô surpresa porque o dia está ensolarado. Ok? Então, virando aí. Ah, essa daqui é legal. Eu vou ler as frases, só que eu não vou poder mostrar para vocês que o meu tem resposta. Eu vou ler as frases e vocês vão pontuar. Deixa eu ver quais são os pontos que tem aqui. Ah, tá. Ou vocês vão pontuar com exclamação, ou com ponto final, ou com interrogação. Tá bom? Vamos lá. Eu vou ler a primeira aqui. Eu não vou mostrar para vocês, porque senão eu dou resposta. Então, a primeira eu vou ler assim. Onde está o Zé Pequeno? Onde está o Zé Pequeno? Coloque aí uma das três. Ou é esta, esta ou esta. Olha como eu li. Onde está o Zé Pequeno? Próxima. Hoje o dia amanheceu ensolarado. Hoje o dia amanheceu ensolarado. Vamos lá, próximo. Você não pescou nenhum peixe? Você não pescou nenhum peixe? No rio tinha peixe? No rio tinha peixe? Perto da casa do Chachado tem cactos. Perto da casa do Chachado tem cactos. As crianças gostam de imaginar figuras com as nuvens no céu. O que é uma jaca? Que peixe grande eu pesquei! Volto no próximo vídeo fazendo a correção. Antes eu quero explicar para vocês a questão número 8. A questão número 7 eu nem vou ler, que é pra gente compartilhar o que vocês escreveram. Então, a 8, vocês vão escrever uma frase que seja uma pergunta. Faça uma pergunta. Pergunta que termine em ponto final. Faça uma frase. Ah, não, gente, desculpa. Pergunta é ponto de interrogação. Professora tá louca. Faça uma frase que tem uma pergunta, uma frase que tem uma afirmação, que é um ponto final, e uma frase que tem espanto ou admiração, que é ponto de interrogação. Vamos lá, uma frase com uma pergunta, uma frase com ponto final e uma frase com exclamação. Volto no próximo vídeo fazendo a correção.